Vamos continuar aqui o nosso Vida Melhor? A gente agora vai fazer o artesanato, que hoje, por sinal, tá muito legal. A gente vai fazer uma roupa de banho, uma saída de praia, de piscina para os nossos pequenininhos, para as nossas pequenas, tá bom? Quem tá aqui é a Teca, querida, seja bem-vinda. Trouxe pra gente esse passo a passo muito interessante. E ó, você vai aprender para fazer para as pequenininhas, mas pode fazer também para você, né? A gente só vai ter que mudar aí o tamanho. O tamanho. Isso, mas a montagem é a mesma. Então vamos começar. Bom, para começar, os moldes eu trouxe para o infantil. Então eu trouxe um tamanho para 1 ano e meio, para 4 e para 7 anos, tá? E os moldes não estão com a margem de costura. Então antes eu queria começar ensinando como que você põe a margem de costura. Se você for colocar 1,5 centímetro, 2, aqui eu fiz um porque ele tá pequenininho. Você pega uma régua e vai contornando, ó, esse aqui tá sem a margem. O redondo, o pessoal tem dificuldade com o redondo. Então, eu pus a fita crepe para me guiar. E eu vou riscando sem medo, sabe? Pode sair que depois na hora sai certinho. E vai só usando a régua aqui na medida que você quer. E vai contornando, baseado nessa linha aqui, né, no principal. E aí você vai conseguir fazer toda a volta com a margem de costura. Tem gente que não sabe como colocar a margem ou até ampliar, porque essa técnica, além de colocar a margem de costura, você também pode usar para ampliar o molde. Então, as crianças, aqui eu coloquei para 1 ano e meio, 4 e 7, mas as crianças, elas só crescem, né? Geralmente elas são magrinhas assim e só cresce a altura. Então, nesse molde aqui, você pode fazer para uma criança maiorzinha, só aumentando o comprimento. Tá. E um pouquinho só aqui de lado assim, mas assim, é 2 centímetros, 5 centímetros no máximo e é mais um comprimento. Tá, então joia. dá para aproveitar esse molde para outras idades também. Então, o que eu vou ensinar aqui é a montagem e depois eu dou outras opções de como fazer o acabamento, porque esse molde aqui você pode usar tanto como um roupão, que é para fazer quando sai da piscina, da praia, né? Sai do banho. Mas você também pode fazer à noite, quando você já está com pijama, e é o robes que fala, né? Que é de cetim, é um tecido mais fino, né? Então vai depender do tecido que você usar. Você tem dois usos, né? Então, esse aqui é o capuz. Tá? Vai precisar cortar 2 tecidos deles frente e verso. No molde eu sempre coloco FV, que quer dizer frente e verso. Essa aqui é a lateral, aqui é onde vai a manga e aqui é o peitinho da criança. Vai precisar 2 deles frente e verso também. Esse aqui é a manga, vai precisar 2 iguais. E essa aqui é as costas, que aqui é a dobra do tecido. Então, você dobra o tecido e corta ele igual. Só que quando você for ampliar o molde, você pode também colocar uma margenzinha aqui, que você já vai ampliando também as costas, tá? Então, são só essas 4 peças para fazer o roupão. Então, o que a gente vai precisar? Essa é a parte das costas. Nós vamos colocar as 2 peças frente com frente e vamos costurar. Aí o que você pode fazer? Você pode usar a costura francesa para esconder, quem não tem overlock, né? Pode fazer com zigue-zague da máquina. Foi assim que eu fiz e fica direitinho. Mas você também pode fazer a costura francesa, que depois no final eu explico como que faz. Aí você vai juntar frente com frente do peitinho, ó. Deixa eu mostrar aqui assim. Tá vendo? Essa parte redonda é no peitinho da criança e aqui é a manguinha. Então, você vai juntar frente com frente e vai começar sempre pelo ombro. Qualquer camisa, blusa, vestido, sempre a gente começa costurando pelo ombro. Tá. Feito isso, a gente vai costurar o capuz. E aí, essa aqui é a parte do rosto. Essa aqui é a parte de trás, aqui fica a nuca, aqui fica o cucuruco da cabeça. Então, a gente costura aqui, só fecha, frente com frente. E aí, agora a gente vai unir essa metade aqui com essa metade que eu já marquei. E aí, a gente vai fazer o quê? Colocar essa aí à frente. Esse vai ficar lindo pra boneca. Fofo. Esse tamanho ficou 50% do molde de 1 ano e meio. Dá pra boneca mesmo. Então, a gente junta frente com frente e vai alfinetando. É bom sempre ter
alfinetar, por mais que saiba costurar, sabe? O alfinete, ele é o melhor amigo. A gente fala que também o ferro também é o melhor amigo da costureira, mas o alfinete ajuda um monte, sabe? Você não erra a costura, não tem que ficar desfazendo depois. Faz isso dos dois lados e vai costurar e vai ficar assim, ó. Ah, que graça, gente. Não é bonitinho? Muito fofo. Você pode decidir também não colocar o capuz. Se for aquele se for fazer com cetim, né, que é só para colocar em cima do pijama, aí pode ser sem o capuz. Agora nós vamos pensar nas manguinhas. Você vê que também esse molde pode usar para fazer até um casaquinho, né? Também. Então a gente vai abrir aqui assim e aqui é o lugar das manguinhas, que são essas. Ó, só pra gente nunca errar, a gente posiciona assim a manguinha. Essa metade, eu já fiz o piquezinho famoso que a gente faz, né? Quando encontra a metade da peça. Aí coloca assim, e aí é sempre frente com frente. Então, vai alfinetar aqui, deste lado e desse lado, e vai costurar. E da mesma forma aqui, encontrar assim, né? Metade com metade, coloca frente com frente, alfineta. Ó, tá vendo o que aqui sobrou? Foi na hora de ampliar o molde. Esse pedacinho você joga fora, você descarta, tá bom? E aí costurou e ficou assim, ó. Vou abrir. Tá costurado. Capuz, a parte da frente e a manguinha. Aí fica assim, né? Já tá pegando forma, ó. Só que a gente tem que costurar do avesso, né? Então vamos virar, ó. E aqui. E aí sim que a gente costura essa manga com a lateral aqui do corpo. E vai ficar assim. Tá dando, tá bom o ritmo Tá assim? maravilhoso. Tá Eu tô adorando. Eu tô pensando aqui, enquanto você tá fazendo, pensando. Gente, é tão mais fácil costurar do que a gente imagina, né? Pois é, tem que tirar esse medinho, porque no fundo, dá pra fazer de tudo. você que domina a máquina, né? Se você errar, você desmancha e começa de novo. Não tem erro. Bom, então tá montadinho aqui, certo? Aí agora a gente tem que começar a pensar no acabamento. Aquele azulzinho que tá ali, eu peguei uma outra tira dessa e fiz esse acabamento aqui pra dentro. Tá bom? Então, você faz esse acabamento antes de colocar o bolso, porque senão o bolso vai ficar por cima, depois você não consegue costurar, sabe? Que é o que você fez aqui. Então, você tirou uma tira, que você vai passar essa costura aqui, você vai dobrar aqui, ó. Isso, que é o que eu fiz aqui. Tá. Ó, eu já costurei e depois eu viro. Só que pra fazer esse acabamento ficar bonitinho aqui, ó, depois que eu fiz toda a costura ao redor, eu faço uma costura aqui, de baixo para cima, uns 2 centímetros. E aí, com a tesoura, eu corto. Isso aqui eu queria mostrar. Deixa essa margenzinha. E aqui, ó, mais ou menos por aqui, eu corto assim, ó. Por quê? Quando eu virar a peça... posso até cortar essa pontinha aqui para não ficar lá dentro. Quando eu virar a peça, ó... Olha lá, fica perfeitinho. Fica acabadinho, certinho. E depois é só fazer a barrinha aqui embaixo, ó. Opa! E ó, fica direitinho. Muito legal, lindo. E depois é só ir virando aqui e fazer aquela outra costurinha na frente. E aí é que você vai começar a pensar no bolso. O pedaço do bolso é um retângulo assim, que eu coloquei no molde as sugestões de medidas de bolso. Então, é um retângulo assim, que você vai virar a parte de cima, uma beiradinha, e vai fazer uma costura. E depois, você quando colocar no macacão, deixa eu pegar um desses que tá montado só. Pode ser esse mesmo verdinho. Só para mostrar aqui, ó. Quando você colocar, ele até parece grande aqui na frente. Só que aí você fez a costurinha. Aí você vai virar um pouquinho aqui, virar outro aqui, você vê que ele já fica menorzinho. E vira essa ponta aqui de baixo. Então ele parece grande, mas depois quando você vai costurar, aí você termina de costurar aqui, que foi o que eu fiz. Ele já tá costurado aqui em cima, e aí é só fazer a costurinha aqui em U e prender. Lembrando de quando você for fazer o cinto, não colocar em cima do bolso. Deixa o bolso um pouquinho para baixo, para o cinto, a hora que passar aqui na cinturinha, não ficar em cima do bolso. E o cinto é só uma tira, que também tem a sugestão no molde. Você costura nas duas pontas e deixa uma abertura aqui no
meio. E aí você desvira a peça e você pode costurar, fazer várias, 2, 3, 4 costuras para deixar ele mais durinho o cinto e tá pronto. E aí, vai precisar só de mais 2 pedacinhos pequenininhos, que é a riata. Você sabe o que é a riata? Não. É o que segura a calça, é o passador do cinto aqui, ó, isso aqui, ó. Tá, isso aqui. Isso. Tá. Ou é passante, ou é passador, ou é riata. Então, a gente faz uma tirinha, você pode pegar um pedaço assim, ó, e dobrar beijando, o que chama na costura. Você põe pra dentro, e isso é encontrar beijando. Encontrar beijando. É bom, a gente vai aprendendo os termos da costura. E depois passa uma costurinha aqui dos 2 lados para ficar assim durinho. Vem? E aí você corta. Eu aqui cortaria em 3, porque 2 eu uso para fazer a riata. Aqui vai colocar. Você pega para mim o azul claro, por favor? Né? Eu coloquei aqui, ó. Desse eu fiz mais grossinho. Coloquei 2 na cintura e eu coloquei mais um aqui para colocar na hora de pendurar no banheiro, sabe? Deixar penduradinho. Nossa, então, ficou muito show. Assim é para fazer o roupão. E eu coloquei só 2 opções de fazer o acabamento. Em vez de você usar o próprio tecido atoalhado, que pode ser microfibra, né, soft, você também pode fazer com tecido para dar outra cor assim no roupão. Também ficou uma graça. E aí você pode colocar do lado de fora. Ou, se você gosta de colocar viés, você costura o viés e aí, ó, fica outro acabamento também no roupão. Muito Nossa, eu amei, mas amei tanto, porque foi o que eu te falei, não é um bicho de 7 cabeças, São né? poucas peças para unir. Muito joia. Se você ficou também encantado como eu, este vídeo depois vai para o YouTube, você pode acompanhar lá. Esses moldes vão para o nosso grupo Artesanato Eu Que Fiz. E se você tiver alguma dúvida e quiser falar com a Teca, você entra em contato com ela, que ela te responde. Ela tá no site www.estudioteca.com.br, no Face Estúdio Teca, com K, e no Instagram Estúdio_Teca, tá bom? Você dá aula também? Sim, o que é mais fácil é dar aula. Você viu como é fácil aprender a costurar com ela? Vai fazer aula com a Teca que você vai amar, viu? Vai virar uma boa costureira. Você é maravilhosa. Obrigada, Volto sempre. até a próxima. Eu que agradeço, viu? Deixa eu mandar um beijo pra teacher Adriana e pra mãe dela, a dona Dália, que estão sempre assistindo ao programa. Muito obrigada pela audiência, viu? Obrigada pelo carinho.